refletir do nada sempre me tocou muito. Eu sou uma adepta da biomimética, da regeneração. E quando a gente parte desse estado do nada, a gente encontra muito mais flow na nossa vida, né? Bom, vou voltar mais um aqui que pulou sem querer. Eu te convido a refletir sobre esses grandes avanços que a gente teve enquanto humanidade nos últimos tempos. E o que a gente precisa para evoluir? A gente nunca avançou tão rápido em relação a tantas tecnologias, né? O Júlio falou bastante sobre IA. Se a gente for pegar na história da humanidade, a gente avançou 20 anos, o que a gente demorou praticamente 350 anos. E essa aceleração desenfreada levou a vários colapsos sociais e emocionais também. Eu gosto muito desse exemplo aqui. Por que a gente continua insistindo em achar que nessa confusão toda quem está ameaçado é o planeta Terra? De fato, quem está ameaçado nessa história toda somos nós. Por isso que é necessário a gente desenvolver a nossa habilidade altamente humana para que a gente possa usar essas novas tecnologias com a nossa habilidade do sentir, né, e da nossa expansão de consciência. O que diferencia um chimpanzé da gente hoje, geneticamente falando, é apenas 1,2% do gene. E o que será que fez? Olha o poder da nossa humanidade. O que será que fez a gente sair de habitar em árvores e perceber que a gente podia construir cidades, que a gente podia construir sistemas, que a gente podia ter uma família, que a gente podia criar inteligência artificial? Apenas 1,2% da nossa capacidade genética é capaz de fazer coisas incríveis e também coisas destruidoras, tanto para o planeta quanto para a gente mesmo. Eu coloquei aqui que a gente desprende dessas realidades intangíveis. Então, quando a gente habitava lá enquanto Homo sapiens, das cavernas, dos leões, a gente passa a habitar agora nesse mundo mais inconsciente, inclusive. Estamos cada vez mais inconscientes de quem a gente é. E qual será que foi essa habilidade que a gente perdeu ao longo desse tempo de acessar o saber mais ancestral? Saber que naquele tempo não tinha um e-mail para mandar, um WhatsApp para mandar para alguém para dizer que ela podia sair dali e percorrer um novo território e construir uma nova cidade. Então, a oralidade, a intuição e o sonho eram coisas muito presentes na nossa ancestralidade. E foram essas habilidades que foram deixadas de lado e estão sendo cada vez mais deixadas de lado ao longo dos anos. Como eu disse aqui, a nossa habilidade em criar coisas ela é extremamente poderosa. E a nossa habilidade também em criar empresas que transformem o mundo através da nossa liderança é algo imprescindível nas novas economias. Mas, afinal, o que está acontecendo, então, com a nossa humanidade? Eu coloquei aqui que definitivamente nunca se ouviu tanto em falar em propósito. E é muito importante que a gente saiba, de fato, qual é o nosso propósito, para que a gente construa essas crenças coletivas altamente humanas e que impactem, de fato, a sociedade positivamente. A gente sair dessa questão do acúmulo do capital, achando que o planeta ele vai dar conta. A gente já está usando mais capacidade do planeta do que ele dá conta de regenerar por si próprio. Então, é necessária uma regeneração humana. E quando eu faço os treinamentos da minha empresa hoje, eu falo que é necessário fazer um reflorestamento humano. E essa árvore aqui precisou cair para ela ser reflorestada. Vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu venho de uma carreira empreendedora e fui depois executiva. E eu achei que a minha habilidade era realmente muito forte. Como eu venho de uma família também muito simples, eu precisei trabalhar muito também, estudar muito, para ocupar cargos de liderança. Depois que eu empreendi, eu fui convidada para trabalhar no corporativo. E eu fiz uma ascensão de carreira que demora cerca de 15 anos, eu fiz em 7 anos. Eu tinha muito orgulho de falar isso. Eu honro todos os meus ancestrais e a minha família que me deram condição de fazer isso. Mas o custo que eu paguei foi muito alto para estar lá. A Ilma falou da história dela, né? Que ela cresceu, cresceu, cresceu. E eu achei que a minha máquina que ela era infalível. Eu jogava handball, eu fui atleta de handball. Então, eu achava que esse corpo aqui era uma máquina de produzir resultado. Mas ele não foi. E numa reunião, que eu recebi um baita de um assédio moral durante um ano,
numa empresa que tinha metas extremamente agressivas, muito pouco humanas, eu desmaiei no Uber. E esse dado aqui, segundo a Organização Mundial da Saúde, esse dado vai aumentar nos próximos anos. Dizem que o Brasil vai partir agora para 1 a cada 3 trabalhadores ter um burnout. E eu tive esse burnout. Foi no final de 2023, mesmo depois de ter toda uma história de autoconhecimento, já fazia terapia, já tinha meu desenvolvimento humano ali, mas eu sucumbi dentro de um Uber. E teve algum dos palestrantes também que falou sobre como a gente não se valoriza e a gente acha que a gente é o nosso cargo. Quando perguntavam para mim durante anos quem eu era, eu falava, eu era head da área de inovação de tal lugar. Eu era líder de tal coisa, eu era mentora de mulheres. E eu aprendi a ressignificar esse lugar de quem eu sou, porque isso é uma capacidade, é uma habilidade que eu adquiri ao longo do tempo, mas diz muito pouco de quem eu sou. Eu sou bem mais do que isso, né? E eu vejo que, quando eu converso com as pessoas, principalmente quem hoje ocupa cargo de liderança, né, e acho que todo mundo é líder de alguma medida aqui, empreende também, a gente está exausto. E eu digo que principalmente as mulheres, né? 64% das pessoas que têm burnout hoje são mulheres. E o impacto na economia global, de esgotamento mental, pânico, saúde mental de maneira geral, são 3 trilhões de dólares. Olha o tanto que isso poderia ser construído e regenerado dentro das companhias. Em contratação, em treinamento, em reflorestamento também da floresta. A gente poderia estar fazendo muita coisa com esse dinheiro. E a gente está, infelizmente, tratando paliativamente essa questão da nossa saúde mental. E eu acabei responsabilizando, muitas vezes, a empresa que eu estava, por não ter uma gestão ali da saúde emocional. E sim, é muito importante que as empresas, e você que é dono de uma empresa, que é líder de uma área, olhe para os seus colaboradores. Eu era essa líder, apesar de ser uma mulher forte, eu olhava para os meus diretos. Mas a responsabilidade de cuidar de mim, ela é minha. A responsabilidade de manter a minha árvore em pé, ela é minha. Infelizmente, eu acho que o grande erro que eu cometi, e eu aprendi com ele, foi permanecer com as minhas raízes fortes. E eu acho que eu consegui reflorestar a minha árvore, colocar a minha árvore em pé, fazer ela crescer novamente, porque eu tive que voltar profundamente nas minhas origens. Essa perfeição inalcançável, ela precisa ser quebrada mais do que nunca hoje em dia. A performance, ela não se trata só de uma entrega de um resultado tático, prático, em números, mas também no impacto positivo que você vai causar no lugar que você está. Parece muito romântico, mas hoje tem uma ciência para isso. Tem empresas que estão contratando pessoas que são Chief Happiness Officer, que são chefes da felicidade interna, porque as pessoas estão abandonando seus empregos. Elas simplesmente saem e abandonam o emprego. E sim, estamos vivos. Nós estamos aqui hoje, nesse evento incrível do Jordão, que ele falou que criou para ele mesmo, eu achei isso genial, para que a gente lembre que a gente, apesar de ser inconstante, dinâmico, né, ter a nossa personalidade, a nossa autenticidade, a gente tem um papel muito importante nesse ecossistema todo. Como eu falei, eu fiz parte da estatística desse caso do burnout. Eu não gosto nem muito mais de falar sobre isso, porque eu prefiro não ficar conhecida como a burnoutada. E sim a que acordou, a que despertou para um novo padrão de consciência, muito mais elevado, muito mais humano e muito mais gentil comigo mesma. Eu desmaiei no Uber, e, como eu falei, eu saí de uma reunião extremamente estressada, entrei no Uber, o meu carro estava no estacionamento da empresa, eu não lembrava que eu estava de carro. Então, assim, eu já não estava bem mesmo. E desmaiei no Uber e comecei a bater a cabeça no vidro, e aí o rapaz do Uber tentou me acordar por um tempo, e eu dei muita sorte, gente, porque o estado que eu cheguei ali, realmente poucas pessoas voltam sem sequela, e eu sou muito grata, assim, à minha espiritualidade para me permitir ter voltado e poder estar aqui com vocês, falando que não vale a pena perder a alma para nenhum trabalho, para nenhum cargo, para nada do que a sociedade diz que aquilo é um padrão de sucesso. Nada vale a pena. Nesse momento que eu desmaiei, aqui está quando eu mandei a foto para minha mãe,
achando que eu só tinha tido um estresse. E ali foram 30 dias que eu fiquei dentro do meu quarto, com meu filho. Todo dia ele ia lá e me dava um beijinho e falava que eu ia levantar da cama. E eu, graças a Deus, levantei, me permiti pegar aí a minha rescisão e fiquei 23 dias viajando. Escrevi um livro que provavelmente um dia eu lance, e estou pensando aqui se eu faço isso ainda e como eu faço. E eu me encontrei comigo mesma. Eu precisei ir muito fundo naquilo que eu acreditava como essência da minha alma. E eu me entreguei para as medicinas sagradas. Eu sou uma bisneta de uma quilombola indígena. Eu fui visitar o lugar que minha bisa morou. Eu fui falar com a minha avó na minha espiritualidade. Né? Eu também consagro a medicina, como alguns daqui sabem mais ou menos como que é. Quem não sabe também, eu convido vocês a conversar com a Andresa, vem conversar comigo, a gente pode falar sobre isso. E isso me trouxe de volta a minha essência da minha alma. Como eu falei, eu viajei. E nessa viagem, eu fui reconectada com o meu sonho. O Suassuna, que é um poeta brasileiro que eu amo, ele fala que a gente tem que ser realista otimista. A gente não tem que ser aqueles otimistas chatos, sabe, a positividade tóxica, e também não tem que ser realista demais, né? A gente tem que ser um pouco ali o meio do caminho. E aí ele fala da gente se conectar com essa questão do nosso sonho, da nossa essência mais profunda. Essa foto minha foi uma das primeiras vezes que eu tive uma expansão espiritual muito grande, amamentando meu filho na cachoeira. E eu voltei a fazer isso novamente. O nosso contato com a natureza, pé na grama, respiração, encostar na árvore, sabe? Eu era a pessoa que falava, gente, que ridícula essa galera que abraça a árvore. Hoje eu faço questão de, quando eu posso, dar uma abraçadinha ali, me conectar mesmo com essa energia que é natural, nossa, e que é simbiótica. Nós somos a própria natureza. E essa tecnologia ancestral, a gente fala tanto de tecnologia e dessa aceleração hoje, ela está através dos nossos sonhos. O nosso sonho é uma tecnologia, é um saber muito importante que foi deixado de lado. A gente deixou de sonhar. E isso é uma estatística mesmo. Na verdade, a gente não consegue lembrar dos nossos sonhos. E lá estão chaves importantes para as nossas tomadas de decisões. Essa frase aqui anterior é da Sankofa, que é uma filosofia africana, que fala que não é tabu voltar atrás e buscar o que esqueceu. O outro rapaz que fez a palestra aqui agora há pouco, que tentou suicídio, eu acho que ele pode falar muito bem disso aqui, com todo o coração dele. Não é tabu voltar atrás, ser vulnerável, contar as coisas que você precisou revisitar lá na sua infância, como a madrinha também falou, para você buscar o que está perdido. A gente não é um copy-cole desse mundo maluco. Você tem uma alma única, uma essência única. Você não precisa ser igual a todo mundo. E você não precisa atrás do sucesso, que o mundo diz que aquilo é sucesso. E eu digo por experiência própria, não vale a pena. Essa trilogia aqui, ela é extremamente poderosa. A gente acessar os nossos sonhos, e eu digo sonho quando a gente está dormindo mesmo. Então, dica, tenha um caderninho do lado da cama, e façam uma meditação antes de dormir. Tirem o celular, deixem o celular fora. Compre aquele despertador bem da vovó, que faz o barulho, para você não pegar ele assim que você acorda, porque isso te desconecta de você mesmo. E eu fiz isso durante 40 dias e foi libertador. Graças a um sonho que eu tive, eu construí a empresa que eu lidero hoje. A esperança e a criatividade. Eu vou passar que meu tempo está passando. Gente, meu negócio está acelerado ali, não está não? Os sonhos, eles são oráculos probabilísticos. Eles têm um papel crucial na construção da nossa visão de futuro. Lembra quando eu falei dos homens da caverna? Aquilo ali provavelmente foi um sonho de alguém. E quem será que está construindo o sonho que a gente está vivendo hoje? Quem será que está dando inteligência para a inteligência artificial hoje? Somos nós que precisamos ocupar esses lugares, dessa liderança regenerativa, porque é nós que vamos dar a informação para um futuro mais humano. A criatividade, essa capacidade da gente produzir através da nossa oralidade, da nossa convivência com o outro legítima, no estado de presença mesmo com eles. E existe um número infinito de possibilidades de comunicação através da fala, né? E os times também dentro das empresas, eu trabalho muito isso, a capacidade de você inovar, criar sem medo de errar. A gente perdeu o medo, a gente criou um medo absurdo de errar, isso tirou a nossa criatividade. E a criatividade, ela vem de uma força vital que habita em todos nós, que é a energia feminina.
e é ela que a gente precisa devolver para a empresa. E eu não estou falando só de mulheres, estou falando dos homens aqui sentados também. Busquem ativar a energia feminina que existe dentro de vocês. E a esperança. Essa frase de Santo Agostinho eu acho maravilhosa, que é: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação, ela nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem a mudá-las. Hoje, eu convido vocês a serem corajosos, indignados, e respondam assim, genuinamente dentro de vocês. O que é sucesso para vocês? Quem quiser anotar, anota e pensa à noite. O que é sucesso para você? Se você chegar lá quando você estiver mais velhinho, que você estiver contando a sua história, qual é a história de sucesso que você quer contar? É sobre dinheiro? Tomara que sim, porque dinheiro muda muita coisa, mas é sobre um cargo? Ou é sobre... Eu pensei, quantas vezes eu tive que terceirizar o futebol do meu filho? Porque era cara a minha vida. Para eu trabalhar 13 horas por dia, eu precisei terceirizar tudo. Cuidado com as minhas plantas, tudo morria. Eu comprava toda hora uma planta nova. Porque eu não estava ali. Era a moça da comida, a moça do cuidado. Estou terceirizando o meu maior bem, que é a presença com o meu filho. Ele só vai ter a primeira infância dele uma vez. E ainda bem que eu tive a chance de estar com ele nesse momento novamente. E o que te faz perder o sono? É disso aqui que a gente tem que correr para mudar. A minha causa, ela tem muito a ver com a natureza, a preservação da natureza. Toda a minha formação acadêmica, que não vem ao caso aqui falar sobre a minha formação, ela envolve a natureza. E a conexão com a natureza, a importância de eu manter a floresta em pé. E eu não sabia que isso tinha a ver com a minha ancestralidade. Eu só consegui adquirir essa consciência com muita disciplina também e muita terapia com a madrinha. A consciência, que é o que te faz acordar, que é o que te move. Isso aqui é sobre o seu propósito de vida. E é disso aqui que eu acordo todos os dias para fazer. Eu acordei determinada a ser a pessoa que devolve a alma para o mundo do trabalho. Eu quero despertar nas pessoas uma consciência que faz ela acordar todo dia para ela construir um mundo melhor, fazer dinheiro, gerar prosperidade e felicidade para as pessoas que ela convive dentro do ambiente de trabalho delas. Então, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, ela vai partir por um estado de consciência altamente elevado. Foi falado em várias palestras isso, eu quis trazer isso de novo, porque às vezes a gente não sabe como a gente consegue avançar o passo dessa expansão de consciência. Tem vários caminhos. A meditação, o esporte, a terapia, o seu contato com o eu superior, tem muitas formas. Então, se conectem com a espiritualidade, se conectem com essa nova consciência que está exigindo de nós uma habilidade altamente humana para a gente liderar nesse novo paradigma. Então, eu convido vocês a refletir sobre essas 3 perguntas. O que é sucesso para vocês? O que te faz perder o sono e o que te faz acordar? Anote essa pergunta e responda para vocês mesmos assim que possível. Falo da era do autoconhecimento e eu coloco aqui do sonho, para que a gente lembre dos nossos sonhos. Anotem quando vocês puderem os sonhos de vocês, porque ali tem muita informação que está invisível. Eu brinco com meu filho, eu sempre pergunto o que ele sonha, né? E eu falo, filho, vamos desenhar o invisível, que é o que está lá no nosso sonho, ele trazer em forma de desenho. Então, eu convido vocês hoje a desenhar o invisível junto comigo, junto com o Jordão, junto com todos os palestrantes que estiveram aqui, dando o nosso melhor, entregando o nosso coração e principalmente chamando vocês para uma responsabilidade gentil, amorosa e transformadora. Eu sou a Jaque, eu sou a CEO da Nuna, é uma startup de educação corporativa e empreendedora também. Quem quiser saber mais de mim nas redes sociais, eu estou como Jaque Lamente, no Instagram e no LinkedIn. E eu te convido para essa jornada de redescoberta, porque o seu coração e o seu interior já sabe quem você é. Obrigada.